Salve, salve galera, bom dia, boa tarde. Espero que todos vocês estejam tendo um ótimo final de semana, um final de semana tranquilo de muita paz. Canal Beds e Tips na área aqui mais uma vez, passando para deixar os palpites desse domingão, Dia dos Pais, dia 13 de 8. Temos um domingo de grade cheia, as grandes ligas estão voltando, então temos bastante jogos. Nós fizemos muitas análises e, se eu não me engano, nós separamos 16 palpites aqui para o nosso vídeo. Temos jogos na Dinamarca, na França, temos campeonato brasileiro, campeonato inglês, temos espanhol, sueco, enfim, uma infinidade de oportunidades para nós operarmos no mercado. E como já é nosso costume, antes do nosso resumo da rodada, queria agradecer a todo mundo que tira um tempinho do seu dia para estar aqui diariamente curtindo nosso material, acompanhando nossos vídeos. Desejar boas-vindas a quem está chegando agora. Espero que curtam o nosso conteúdo, que curtam o nosso trabalho. Também aproveitar também para já pedir que, caso aproveitem e curtam o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Somos um canal pequenininho, mas devagarinho nós vamos chegar lá. Nós fizemos tudo com bastante carinho, com bastante atenção e bastante cuidado. E lógico que com um bom desempenho dos palpites, eu ganho, vocês ganham e todo mundo fica feliz. E no resumão da sexta-feira, dia 11 de 8, nós deixamos 10 palpites, nós tivemos 6 greens e 4 reds. No acumulado da semana nós estamos com 48 greens e 9 reds, um aproveitamento bem interessante. Desses reds que tivemos, na Turquia sempre é surpreendente o over 1,5 não bater. Já a derrota para o Braga, para o Famalicão, uma surpresa, uma zebra, o time saiu na frente, tomou um empate. Foi um jogo equilibrado, com o Braga com uma leve superioridade, mas no final do jogo o Famalicão conseguiu a vitória já nos acréscimos. Sevilha e Valência, nós tínhamos a vitória do Sevilha ou o empate ao nosso lado, o jogo estava empatado até o final. O Sevilha teve um jogador expulso, daí o Valência fez uma pressão no final do jogo e conseguiu a virada no final do jogo. E já o jogo do Tombense e do Sport eu não tive a oportunidade de acompanhar. Tombense em casa era uma equipe que vinha tendo jogos muito movimentados com gols, o Sport sempre desempenhando bem, vinha de uma série boa de vitórias, inclusive fora de casa, mas enfim, seguimos. Em relação ao bilhete pronto que nós deixamos, nós cravamos na vitória do Al Ahly, uma vitória do Manchester City com uma boa odd de 1,77. E antes dos palpites da rodada, eu quero lembrá-los, como a gente faz diariamente, de que nossas análises, nossos palpites são opiniões pessoais e individuais. Em nenhum momento são recomendações de apostas. Caso vocês concordem, achem nossas análises coerentes, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes. E quem for fazer isso, uma boa sorte para todos nós, né? E também tenho que lembrar, é minha responsabilidade também, para que alertar sempre, para apostar sempre com muita responsabilidade. A aposta não é garantia de dinheiro, não é garantia de lucro, é uma aposta. Então, joguem só apenas aquele dinheiro que vocês podem perder, que não vão fazer falta. Isso é muito importante a gente salientar diariamente. Mas então, sem mais delongas, vamos aos palpites desse domingão, Dia dos Pais, dia 13 de 8. Começando a grade, logo a 1 hora da manhã, Copa da Austrália, o Oak League recebe o Melbourne City. O Oak League é um time de divisão inferior, já o Melbourne City é o time do Grupo City da Austrália, um grupo que é o time que mais faz investimentos na Austrália, não é o atual campeão, mas é o time que tem elenco para isso. Vamos usar aquela nossa estratégia de sempre, em jogo de Copas, em que temos um time de divisão de elite contra um time de divisões inferiores, onde a gente procura algumas odds que sejam interessantes. Nesse caso, é uma odd bem interessante, está pagando em torno de 1,50 para o time visitante, é um time que é muito favorito para esse jogo, então aqui nós vamos de fora vence. Às 9 horas da manhã chegamos à Dinamarca, o Randers recebe o Nordsjælland, é a quarta rodada do campeonato dinamarquês, o Nordsjælland é o vice-líder, tem 3 jogos e 3 vitórias, já o Randers é o 10º colocado, ainda não venceu no campeonato, são 2 empates e uma derrota. De certa forma, o Nordsjælland é um time favorito para esse jogo, no entanto, pelo fato de jogar fora de casa, nós vamos entrar com um pouco mais de cautela e vamos operar no mercado de gols. Nos 3 jogos do campeonato até então, o Randers teve 2 empates em 2-2 e uma derrota por 4-0 para o Copenhagen. Já o Nordsjælland venceu 2 partidas por 3-1 e uma por 4-1, ou seja, o time vem embalado. Para quem quer fazer uma fezinha a favor do Nordsjælland, é uma entrada justa, eu gosto também. Mas devido ao alto número de gols que as duas equipes vêm tendo em seu retrospecto recente, desde os amistosos de pré-temporada até o início da oficial da temporada dinamarquesa, aqui nós vamos arriscar um pouquinho também e vamos de over 2,5. Às 10 horas chegamos à França, rodada inaugural da Ligue 1. Clermont enfrenta o Mônaco, recebe o Mônaco. O Mônaco é uma equipe que nos entregou muito over na temporada passada.
poucos jogos nos decepcionaram e deve seguir a tendência para esse ano. É um time que joga de uma maneira muito ofensiva, prioriza o jogo ofensivo, isso já vem de algumas temporadas, incluindo reta final da temporada passada, amistosos de pré-temporada. Os dois times bateram o over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Isso é uma tendência interessante, então aqui nós vamos operar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 10 horas, mas agora pela rodada inaugural da Premier League na Inglaterra, o Brentford recebe o Tottenham. O Brentford, a equipe fez uma campanha razoável na última temporada, não correu risco de rebaixamento. E sempre que esse time inicia uma temporada, a ideia principal é a permanência na elite. Já o Tottenham veio da perda do seu maior jogador dos últimos anos, Harry Kane foi pro Bayern. Então vamos ver de que maneira o time vai se comportar esse ano. O Tottenham tem sua vaga no Big Six, como é chamado da Inglaterra, muito ameaçada pela ascensão recente do Newcastle. Mas é um time também que na temporada passada nos entregou muito over de gols, raramente decepcionava. É um time que joga de uma maneira muito ofensiva e também deixa seus adversários jogarem. O time bateu over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos, bateu over 2,5 em 8 dos últimos 10. Já o Brentford fez 5 amistosos de pré-temporada e o time bateu over 1,5 em 4 deles. Então temos a tendência de um jogo para gols, muito em função do estilo jogo ofensivo do Tottenham. Aqui nós vamos de over 1,5. 11 horas, chegamos ao Brasil, rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro recebe o Bahia na partida da manhã. O Atlético até então vem decepcionando na temporada, caiu fora da Copa do Brasil precocemente, caiu fora da Libertadores recentemente para o Palmeiras. O time tem apenas uma vitória sob o comando do Filipão. No entanto, as últimas partidas deu um pequeno alento. O Atlético Mineiro, apesar de não conseguir produzir muito contra o Palmeiras, já fez um jogo um pouco mais seguro, principalmente defensivamente. E enfrenta um Bahia que está em 16º, tem apenas 4 vitórias na competição. O Bahia faz 9 jogos que não ganha fora de casa. Foram 4 empates e 5 derrotas, é um desempenho bem preocupante. Aqui as estatísticas não apontam nada muito seguro para operar no mercado de gols. Eu vejo um certo favoritismo a favor do Atlético Mineiro. Por mais que o Bahia tenha feito bastante investimento, o time do Atlético ainda é superior tecnicamente. O time precisa da vitória, agora tem só o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura, dá para entrar com um casa empate anula. Eu vou arriscar um pouquinho mais, eu vou acreditar nesse jogo do Atlético, aqui eu vou de casa vence. Às 12 horas, famoso meio-dia, chegamos à Áustria, o Red Bull Salzburg recebe o Áustria Viena. A Áustria é praticamente uma liga de uma equipe só. O time do Salzburg tem um investimento muito superior a todas as outras equipes. Alguns times até tentam fazer frente, mas é complicado numa liga de pontos corridos. Um time que tem investimento muito superior tende a sair vitorioso, e é o que vem acontecendo recentemente na Áustria. Aqui eu acredito que não há necessidade de buscarmos algo no mercado de gols. As odds para uma vitória simples do Salzburg até não estão tão altas, mas para compor um bilhete é uma odd bem razoável, bem interessante. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 12h30, voltamos à Premier League, primeiro clássico do campeonato inglês. O Chelsea recebe o Liverpool. São duas equipes que de certa forma são uma incógnita para a temporada. Hoje os favoritos são Manchester United e Manchester City. O Chelsea veio de uma reformulação muito pesada, trocou praticamente o elenco todo na última temporada. Essa deve ser uma temporada de tentativa de afirmação do novo elenco. Já o Liverpool vem mantendo a base, esse ano se reforçou até relativamente melhor do que nos outros anos. Aqui é um jogo complicado para apontar algum favorito, acredito num jogo de gols. São duas equipes que jogam de maneira ofensiva, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 12h30, mas agora pelo campeonato sueco, o Häcken, que é o terceiro colocado com 38 pontos, recebe o Varberg, que é o lanterna, que tem apenas 11 pontos. O time tem apenas 2 vitórias em 18 rodadas, então claramente já percebemos que tem um grande favoritismo para o time da casa. O Häcken vem de 7 vitórias seguidas em casa pelo campeonato sueco. Isso é um dado relevante, não há como ignorar. As odds não estão altas, dado esse grande favoritismo para o Häcken. Então não daria para fazer uma entrada simples, mas é uma odd bem interessante para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 14h30 voltamos à Espanha. Mais um jogo pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O Villarreal recebe o Betis. Tendência de um jogo equilibrado. São equipes que geralmente figuram entre os times que buscam vaga nas competições europeias. O Villarreal vem sendo figurinha carimbada na Champions League. Temos a tendência de um bom jogo. O Villarreal fez 6 amistosos de pré-temporada, enfrentou boas equipes como Hannover, Feyenoord, Sporting de Portugal, o Nice, o Newcastle. Até o time não teve um desempenho muito bom em relação a resultados, mas todos os jogos tiveram bastante gols, então é uma tendência dessa equipe, uma equipe que joga de uma maneira bastante ofensiva. Já o Betis não joga de maneira tão ofensiva quanto o Villarreal,
O time tem uma defesa mais organizada, um estilo de jogo mais cadenciado. Aqui nós temos a tendência de um jogo equilibrado. Eu vou operar no mercado de gols. Eu gosto de 2 entradas nesse caso. Eu gosto do over 1,5, muito em função do Villarreal, ser uma equipe muito prolífica no ataque, que deixa espaço para o adversário. E gosto também do under 3,5, devido à compactação defensiva do Betis. Então aqui eu deixo a critério de vocês. Eu particularmente vou operar no over. Aqui eu vou de over 1,5. Às 15 horas, Campeonato do Equador. O Independiente Del Valle recebe o Cumbayá. Del Valle é uma equipe que é bastante superior a todas as outras no Equador. Tem um trabalho de base muito bem feito há alguns anos já. É o time que vem sendo referência, vem vendendo muitos jogadores para a Europa. É base da seleção nacional. O time acabou de ser eliminado na Libertadores até de forma surpreendente. O time perdeu um pênalti de forma meio bizarra no final do jogo. Aqui as odds, lógico que não estão muito altas devido ao franco favoritismo do Del Valle. No entanto, para compor um bilhete é uma odd bem interessante. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 15h45 voltamos à França. O Estrasburgo recebe o Lyon. O Estrasburgo é uma equipe que lutou bravamente contra o rebaixamento da temporada passada e conseguiu se escapar nas últimas rodadas. Já o Lyon é uma equipe que busca sempre vagas em competições europeias. Dificilmente um time consegue tirar o título do PSG. Então o foco maior das equipes sempre são vagas na Champions League. Aqui nós temos tendência de um jogo movimentado. O Strasbourg, apesar de ser uma equipe que luta na parte de baixo da tabela, é uma equipe que entrega bastante o over. Na temporada passada nos entregou com bastante frequência. O Lyon também é uma equipe que joga de uma maneira bem ofensiva. O Campeonato da França não é um campeonato não é uma liga que tem uma média de gols muito alta. No entanto, algumas equipes em específico nos entregam isso com alguma regularidade. Juntando amistosos de pré-temporada e o final da temporada passada, o Estrasburgo bateu o over 1,5 em todas as últimas 10 partidas. Teve ambas marcam em 9 das últimas 10. Bateu inclusive o over 2,5 em 8 das últimas 10. Aqui, apesar de o Lyon ser um pouco favorito, eu não me arrisco, não faria uma entrada a favor do Lyon. O time não teve um grande desempenho na pré-temporada, então aqui eu prefiro operar no mercado de gols, seguindo essas estatísticas recentes de ambas as equipes, principalmente do Strasbourg. Aqui eu vou de over 1,5. 16 horas, voltamos ao Campeonato Brasileiro. O América Mineiro recebe o Goiás. Duelo de duas equipes que estão em situações complicadas no campeonato. O América Mineiro é o lanterna com apenas 2 vitórias em 17 jogos. Já o Goiás está a 4 jogos invicto, conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas ainda está apenas 1 ponto à frente do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ambos os times precisam bastante do resultado. O América tem que ganhar a qualquer custo. É uma partida importantíssima, um adversário direto, jogo de 6 pontos. Mas também temos a tendência de um jogo bastante equilibrado. Aqui eu não me arrisco a fazer um palpite a favor de algum dos dois times. Aqui uma entrada bastante interessante é no mercado de gols. Nos últimos 10 jogos em casa, o América Mineiro bateu o over 1,5 em 9 deles. Nas últimas 9 partidas do América, nós tivemos o ambas marcam. Isso é um dado bastante significativo. Nas últimas 5 partidas como visitante, o Goiás bateu o over 1,5 em 4 delas. Bateu o over 2,5 em 3 delas. Aqui as estatísticas já nos dariam um embasamento suficiente para entrar no mercado de gols. Eu ainda usando também a fase das duas equipes, em que os 3 pontos são fundamentais para ambas. Aqui nós temos uma tendência de jogo para gols. Para quem quer arriscar um pouco mais, cabe uma entrada de over 2,5, fazer uma entrada simples. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura, inclusive o que eu farei, aqui eu vou de over 1,5. Também às 16 horas e também pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Coritiba em São Paulo. Aqui nós temos mais um duelo de duas equipes que estão em situações complicadas no campeonato. O Corinthians é apenas o 14º colocado, apenas 2 pontos à frente do Santos, que é o primeiro time da zona da degola. Já o Coritiba é o 18º, tem apenas 14 pontos em 18 jogos, são 3 vitórias apenas. Então aqui novamente nós temos um jogo de 6 pontos. O Corinthians vem numa sequência recente boa, vem de 10 jogos sem derrotas, vem avançando na Copa do Brasil e na Sul-Americana. De certa forma vem se recuperando no Campeonato Brasileiro, já são 4 partidas sem derrotas. O Coritiba vem de 2 derrotas consecutivas, inclusive perdeu a última em casa para o Red Bull Bragantino. O Corinthians vem completo para esse jogo. Renato Augusto, que é um grande divisor de águas dentro do Corinthians, quando ele joga o desempenho melhora muito, os resultados aparecem muito mais, ele vai para o jogo. Então, dado ao retrospecto recente do Corinthians, o fato de jogar em casa e a posição um pouco melhor na tabela, aqui nós vamos de casa vence. Continuando com o Campeonato Brasileiro, às 16 horas, o Grêmio recebe o Fluminense. Tendência de um bom jogo, de um ótimo jogo. Acredito ser o melhor jogo do Campeonato Brasileiro no dia. O Grêmio é o 6º colocado com 30 pontos, o Fluminense é o 3º com 31. A diferença entre o segundo e o sexto é de apenas 1 ponto. Existem 4 times com 31 pontos. Então a parte de cima da tabela está muito embolada. Uma vitória do Grêmio jogaria o time para vice-liderança. A mesma coisa acontecendo com o Fluminense.
Temos a tendência de um bom jogo aqui, é difícil apontar um favorito. O Grêmio nas últimas 5 partidas em casa foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Fluminense tem um retrospecto meio preocupante fora de casa. Nos últimos 10 jogos foram 7 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Já faz quase 3 meses que o time não vence fora de casa. Aqui as estatísticas não nos apontam alguma tendência muito clara no mercado de gols em relação a over e under. Então aqui, baseado no retrospecto recente do Fluminense jogando fora de casa, eu vou buscar algo a favor do Grêmio. As odds estão interessantes para jogarmos com empate do nosso lado. Então aqui nós vamos de dupla chance casa. E finalizando a nossa grade do dia, às 16h30, Campeonato Espanhol, complemento da primeira rodada, o Getafe recebe o Barcelona. O Barcelona, que é o atual campeão, muito provavelmente vai ter o reforço do Neymar. Isso dá uma encorpada boa na equipe. O Getafe é uma equipe que vai brigar para não cair, com certeza. Isso é todo ano o grande objetivo da equipe. Até terminou a temporada passada com alguns bons resultados. No entanto, é um time que dificilmente vai ter aspirações com alguma conquista em relação à vaga em competições europeias. O campeonato do Getafe é se mantém na primeira divisão mesmo. Já o Barcelona vai em busca de renovar o seu título. É um time bom, um time consistente. Xavi vem fazendo um bom trabalho, é favorito para esse jogo. As odds para o Barcelona vencer esse jogo estão em torno de 1,60 nesse momento. Eu acho uma odd interessante, daríamos para fazer uma entrada simples. E é justamente por esse lado que eu vou. Aqui eu vou de fora vence. E com esse jogo nós encerramos a nossa grade do dia. Em relação a bilhetes prontos, hoje deixamos 2. O primeiro, uma vitória de Salzburgo na Áustria e um over 1,5 no clássico entre Chelsea e Liverpool. E no segundo, uma vitória simples do Independiente Del Valle no Equador. E uma vitória do Corinthians com empate anulando a aposta diante do Coritiba. E por hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. Queria desejar um ótimo Dia dos Pais para todos vocês. Que aproveitem seus pais, aproveitem suas famílias. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para iniciar uma nova semana. Então um abraço a todos, até mais, valeu!